O IGPDI do mês de julho teve uma alta de 1,52%, bem mais forte que a do mês anterior, e a mais alta desde novembro de 2010. Novembro de 2010 foi o ponto culminante, né, de uma escalada de preços de commodities, numa situação completamente diferente da atual, né? Hoje nós estamos numa situação em que a economia mundial se encontra em grandes dificuldades, incertezas, né, quanto a uma possível recuperação. Em 2010, no final de 2010, as perspectivas eram diferentes, muito mais otimistas e favoráveis. De modo que a gente pode, o número se parece, mas o entorno, né, o contexto é um pouco diferente. Então, não é uma elevação que tenha a mesma, o mesmo fundamento macroeconômico, né? Na verdade, essa alta que a gente está registrando aqui do IGPDI tem muito a ver com uma quebra de safra, e uma quebra de safra bastante significativa da lavoura de soja nos Estados Unidos, soja e milho, né? A soja mais do que o milho. Isso é um problema climático, é um problema de seca, de muito calor. Isso, como os mercados são muito integrados, o que acontece na produção americana imediatamente se reflete nas cotações da soja mundo afora. Então a soja subiu em julho, aqui no Brasil, mais de 16%, já acumula nesse ano uma alta de 70%, é a maior alta para esse período de janeiro a julho, desde o Plano Real, realmente é um aumento significativo, porque na verdade a soja já subiu por razões climáticas aqui no Brasil também, teve o problema do câmbio ao longo do segundo trimestre, quer dizer, todos esses fatores juntos fizeram com que a soja tivesse essa elevação assim expressiva. Junto com a soja, subindo com a soja, sobem seus derivados. E o farelo de soja já subiu quase 80% esse ano, e a alta do farelo é um negócio importante porque ele é básico para as rações animais, né? Então, a alta das rações, que também já está presente no IGP, vai, de uma forma ou de outra, pressionar o custo dos alimentos, né? Além dessa alta da soja, do milho, por razões climáticas americanas, né, nós tivemos uma alta também muito forte, mais de 80% no preço do tomate, mas aí por razões também climáticas, só que climáticas locais. E a alta do tomate, ela praticamente se corrige num tempo curto, né, uma subida muito grande, normalmente é seguida de uma, duas quedas também expressivas, de modo que num período de tempo um pouquinho mais dilatado, esse impacto desaparece. Tivemos ainda 2 aumentos de combustíveis, gasolina e diesel. O aumento da gasolina já está começando a suavizar um pouco, o impacto foi mais forte mais para o início do mês do que agora no IGPDI. O óleo diesel teve um segundo aumento, né? Teve um primeiro aumento junto com a gasolina no final de junho, e em meados de julho o governo, a Petrobras e o governo como seu acionista principal decidiu por fazer um segundo aumento. Esse segundo aumento do diesel, diferente do primeiro e diferente do aumento da gasolina, não vai contar com a redução da CID, não vai contar porque a CID já foi zerada. Então, nos aumentos anteriores, o primeiro aumento do diesel e o aumento da gasolina, o aumento ficou circunscrito ao produtor, né? Não houve o repasse para diante ao longo da cadeia produtiva, porque logo imediatamente o governo reduziu a incidência desse imposto, da CID, e isso fez com que o impacto inicial ao produtor fosse neutralizado. Mas, uma vez zerada a CID, aumentos subsequentes, já não contando mais com esse artifício, vão sim, de alguma forma, impactar os preços finais. E isso, de certa maneira, não há como escapar em relação ao segundo aumento do diesel. Então, essa alta forte do IGP, 1,52, a mais forte desde novembro de 2010, essa alta tende a se dissipar, né? Não de uma vez, mas ela vai se dissipando ao longo
do mês de agosto, mês de setembro, ela tende a se dissipar. Mas alguns dos seus fatores geradores, eles vão deixar algum tipo de sequela. Quer dizer, a alta da soja, das rações, isso daí é um fator, não é, que poderá elevar, poderá trazer uma pressão adicional à inflação ao consumidor na forma de alta da alimentação. Da mesma maneira, a alta do óleo diesel, essa segunda, que já não contou, não é, com o amortecimento da CID, que já estava zerada, essa segunda elevação do óleo diesel, ela não vai impactar diretamente o consumidor, porque o consumo de diesel é praticamente nenhum, é irrisório, mas o diesel é básico para a movimentação de mercadorias de um modo geral, sem falar que o diesel também é um energético importante na agricultura, para mover as máquinas, tratores, etc. Então é também uma pressão que fica aí latente ao longo da cadeia produtiva e que poderá também tornar a desaceleração inflacionária ao consumidor mais difícil, né? Não tão rápida, não tão intensa como aconteceu ao longo do primeiro semestre desse ano. Então, em resumo, é isso. Quer dizer, houve realmente essa pressão muito forte do IGP, muito concentrada no IPA, né, entre os três índices. Isso tudo que a gente está falando está principalmente centrado no IPA. Alguns desses aumentos vão chegar rapidamente ao varejo, como é o caso do óleo de soja, mas outros vão ficar de uma maneira um pouco mais difusa, um pouco mais latente, mas dificilmente deixarão de impactar de alguma maneira a inflação mais à frente.